Qual que deve ser a lógica? Tem que acabar, tem que proibir. Acabou a emenda. Não existe. O orçamento brasileiro, ele deve ser executado a partir de critérios técnicos, não de critérios políticos. Bloquearam 119 milhões mas nem que eu tivesse acertado na Mega Sena eu ia ter um dinheiro desse. 119 milhões é o montante das emendas. Então ele fez um bloqueio porque tinha um acontecimento na Câmara há tempos atrás que eles queriam dar uma verba para cada presidente de partido. Eu fui contra, porque eu nunca tive problema com que os deputados sempre me cederam verba e nós temos, como nós temos uma bancada. O que ele está falando é o seguinte: ceder verba significa o seguinte: o presidente do partido vai destinar alguma coisa, tá? Isso é outra coisa também que eu vou te explicar de bastidor, tá? Existe uma corda que cada um puxa para o lado, que é o seguinte: o parlamentar geralmente quer mais poder parlamentar. O presidente do partido, que às vezes também é parlamentar e tem os seus parlamentares muito ligados a ele, querem mais poder pro partido. Eu lembro que teve uma discussão, eu lembro que era até com a Renata Abreu, cara. Renata Abreu era uma das maiores advogadas dessa causa. Que eu não lembro exatamente o que era, mas que o parlamentar ele não poderia mudar de legenda em hipótese alguma. Tinha uma coisa assim. Porque no Brasil, o nosso sistema legislativo, ele é pensado através de partes, chamadas partidos. O problema é que no Brasil os partidos não seguem linha ideológica, né? Eu vou te dizer uma coisa: você pega na Argentina, por exemplo, eu tenho quase certeza que na Argentina é assim, mas se não for, muitos outros países são assim. Quando você vota, você não vota no parlamentar, você vota na lista fechada do partido. Então você vota no partido A e o partido A tem os seus deputados e eles vão ordenar quem vai entrar, tá? E não é você que vai dar o voto direto para aquela pessoa. Aqui no Brasil, por conta da ditadura, a gente ficou tão traumatizado em não poder votar na pessoa que você quer, que a gente tem um sistema presidencialista, ou seja, você vota no presidente e você vota na pessoa do partido. E a gente tem esse negócio chamado lista proporcional voto proporcional de lista aberta, onde os partidos vão lá e pegam os votos das figuras populares e distribuem na sua chapa. Qual o grande problema disso? Nós não temos diferenciação programática entre os partidos no Brasil. Não existe programa do MDB, não existe programa do PP, não existe programa do Cidadania, não existe. Existe um balcão de negócios, tanto que é por isso que a gente tem esse excesso de partidos no Brasil. O fato é o seguinte, dada este pensamento na hora de a gente decidir como é que a democracia brasileira ia funcionar, você tem sempre que lembrar que a casa legislativa, por isso que é a casa do povo, não é a casa do povo, é a casa de leis, ela é feita para a lógica partidária. Isso é uma coisa que as pessoas sempre esquecem. Quando você tem, por exemplo, uma comissão, as cadeiras nas comissões são distribuídas para os partidos e não para os parlamentares. Entendeu? Por isso que vira e mexe você tem essas jogadas. Tipo, na CCJ querem passar uma pauta e a maioria é contra. Aí os partidos fazem acordo e trocam os parlamentares para colocar parlamentares ou que são a favor ou que não ligam para aquela pauta e vão seguir a orientação do partido. O que na teoria era o certo. O certo era funcionar assim se o Brasil tivesse diferença programática entre os partidos. Como não tem, fica um monte de coisa genérica que eles vão ao calor do momento, de acordo com o que o governo orienta, e o governo orienta sempre de acordo com o valor de emenda e cargo. Entendeu? Então, uma das formas da gente acabar com isso não é, por incrível que pareça, uma coisa contra-intuitiva. Não é diminuir poder de presidente de partido, não é isso. A gente teria que diminuir a quantidade de partidos no sentido de que o partido teria que ter um programa. Você tem que ter um programa e você tem que seguir o programa. Aqui no Brasil isso não é seguido. Tá? Então o que o Valdemar está explicando é que, olha, quiseram dar uma verba para os presidentes de partido e o Valdemar falou, mano, para que eu vou querer isso se eu tenho o maior partido de todos com a maior parte das pessoas altamente dependentes de mim? Então beleza, eu vou fingir que eu sou contra porque eu mando nesses caras. Ou você acha, sei lá, que fala qualquer deputado do PL puxado aí, de algum estado X. Você acha que esse cara não obedece o Valdemar, não quer ele mandar? Vai obedecer sim, vai lá, volta lá. Da grande, nós temos muitas comissões. Essas comissões, por exemplo, Comissão da Saúde é nossa, do Turismo é nossa, Relações Exteriores é nossa. Todas essas comissões têm recursos de emendas. Pausa. Isso é outra coisa. Vamos lá, você tem 4 tipos de emendas parlamentares. Você tem a emenda parlamentar do parlamentar.
Você tem a emenda de bancada. Então, ó, tem uma bancada temática aqui, a bancada do agro. Tem emenda para o agro. Você tem as emendas de comissões. Então tem a comissão da saúde, da comissão do sei lá, que é assim, cara, é ridículo que isso aconteça. E você tem as emendas de relator, que se chama de emendas de relator, que é onde rouba pra caralho. Aqui é onde rouba mais, tá? O lance é o seguinte, como é que funciona a democracia brasileira? Imagina que você é um hospital. Aí você tem lá um hospital e o seu hospital precisa de X por mês para se manter. O governo te manda uma fração desse X. O outro X, você tem que ir lá mendigar no Congresso para os parlamentares mandarem emenda, para as bancadas mandarem emenda e para as comissões mandarem emenda. Cara, é humilhante. Eu vou te falar, na Lesp, como é que funcionava? Eles mandavam umas gostosas lá, né, com uns brindes de hospital, pra ficar puxando o saco do deputado, e deputado se achava. Meu, você tinha que ver como os caras se achavam. Manda a Rosângela entrar aí. Aí a tal da Rosângela entrava, ficava lá puxando o saco do deputado. Não, senhor, o seu trabalho é a coisa mais maravilhosa. Aí dá brinde, aí fala que ama, aí vê a foto da família do deputado. Nossa, que família linda. Nossa, como o senhor é maravilhoso. Tem como o senhor mandar uma emenda pro meu hospital? Tenho. Aí manda a emenda. Aí leva o deputado no hospital. Olha, como esse deputado é bonzinho, ele mandou o recurso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Emenda parlamentar tem que acabar. E vamos lembrar, por que você tem emenda parlamentar obrigatória? Porque antes, quando você não tinha, só os amigos do governo destinavam emenda. Então o cara que era amigo do governo, ele falava assim, olha como eu sou legal, eu sou o deputado João, eu tô trazendo emenda aqui do governo porque eu sou amigo do governo e eu estou trabalhando por você. E os de oposição ficavam ferrados. Aí, não, vamos solucionar esse problema, vamos dar emenda pra todo mundo. Aí o deputado de oposição também pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Olha como eu sou legal, eu trouxe emenda aqui pra você. Qual que deve ser a lógica? Tem que acabar, tem que proibir. Acabou a emenda. Não existe. O orçamento brasileiro, ele deve ser executado a partir de critérios técnicos, não de critérios políticos. Eu vou dar um exemplo de como isso afeta a saúde especificamente. Quando você pega, por exemplo, saúde municipal, principalmente de grandes municípios, pequenos, como o pequeno município, ele é fisicamente pequeno, você põe um posto de saúde, as pessoas têm acesso a esse posto de saúde. Quando você pega uma cidade grande, por exemplo, Campinas, São Paulo, Guarulhos, você precisa pulverizar o atendimento de saúde na rede básica. Então, o primeiro atendimento é do município. A lógica é de pulverização, você tem que estar mais próximo da ocorrência. O problema é, como você tem a construção desses pontos muito mais pensados para a região do político que vai ficar mandando emenda para lá e não para o critério técnico de atendimento da maioria da população, você tem distorções. Aqui em São Paulo, cara, eu lembro quando eu estudei essa pauta para ser candidato a prefeito, era um absurdo. Você tipo tinha assim, vou dar um exemplo, vamos supor que aqui dá para ver os quatro. Imagina que você tem aqui 4 bairros. Aí esse bairro tá cheio de gente com problema. Aí os caras punham um ponto de saúde aqui. Mas esse aqui não, esse aqui não tem mais. Por quê? Porque o vereador aqui era muito forte, ele pôs um ponto aqui e ficava jogando emenda dele para esse... Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem que acabar a emenda parlamentar. Tá? Os critérios de execução de orçamento têm de ser técnicos. E os critérios de distribuição de recurso de fundo eleitoral e fundo partidário têm que ser a partir das avaliações técnicas de performance desses políticos. Entendeu? Então vamos lá, eu tenho esses 4 bairros para cuidar. Eu preciso melhorar a saúde desse bairro para que aí eu receba mais fundo eleitoral. Aí eu vou pensar, onde eu vou colocar o ponto de saúde? Foda-se que esse cara aqui é mais forte do que esse cara desse bairro. Foda-se. Se as pessoas estão aqui, eu vou colocar aqui, porque eu vou melhorar a gestão, vou melhorar os índices e aí eu vou ter o estímulo financeiro para fazer propaganda. Quando você põe emenda parlamentar e de tudo quanto é tipo, emenda de presidente, emenda de bancada, emenda de relator, você deixa mais politicamente a decisão e menos técnica. Por isso que você tem que acabar com a emenda. Acabar, entendeu?